Vamos falar um pouco sobre a história da técnica de PCR em tempo real. Ah, Vou começar explicando do básico, né? Do que é PCR, qual o princípio, né, da técnica de PCR, falar um pouco de quando começou e o que mudou, né, até agora e que continua mudando, né? Que, como a gente sabe, na ciência é constante mudança, né? O tempo inteiro, sempre atualizando e melhorando as técnicas, né? A qualidade das técnicas. Então, o que significa a técnica ou a sigla PCR? Ela vem do inglês Polymerase Chain Reaction, que é a reação em cadeia da polimerase, né? Que é uma enzima envolvida durante o processo de replicação do DNA. Então, para entender um pouco aqui do básico, né, olhando lá no processo de replicação no DNA, que é um processo natural, a gente tem aqui vários processos, né, que acontecem durante a abertura da fita, são várias enzimas que participam, né, desse processo, helicase, né, aí depois vem a primase, conecta o prime para poder vir e a DNA polimerase vir fazer a polimerização da nova fita de DNA e duplicação da fita. Então, pensando nesse princípio aqui que acontece de forma natural no organismo, né, dentro na célula, então veio a surgir a PCR em tempo real, né, que é basicamente o princípio é o mesmo, né, de utilizar todos os componentes necessários para que ocorra esse processo, mas em vez de ser de forma natural, que ocorra de forma artificial. Então, você vai colocar aqui, vai proporcionar todas as condições necessárias, visando replicar o que acontece na célula, para que ocorra a ação da DNA polimerase e polimeriza uma nova fita e assim você consiga multiplicar uma cadeia, né, de ácidos nucleicos. Então, para entender melhor um pouco, né, de quando surgiu, tipo, de como que deu início, né, a técnica, vamos falar um pouco da história, né, que, primeiro que, continuando, então, pensando nesse processo, a ideia então, multiplicar, né, uma parte, no caso da replicação do DNA, você tem a replicação de toda a cópia, né, todo o DNA no inteiro, dentro da célula. No caso da PCR, o princípio é você multiplicar ou duplicar apenas uma parte do DNA. Então, para isso, foi necessário pensar e desenvolver uma técnica que replicasse esse processo interno, né, na célula, só que de forma que teria só uma parte, né, uma sequência gênica ou não gênica, uma sequência de interesse, né, que você fosse trabalhar no seu experimento ou na análise. Então, pensando nisso, utilizando todos os elementos, né, necessários que possui na célula, como a água, né, que é fundamental, o DNA, né, que é o template, né, na verdade, que pode ser o DNA ou então um DNA complementar, que eu vou dar mais detalhes sobre isso mais para frente. Os primers, né, que são aquelas sequências que vão anelar, que vão alinhar na região específica acordo com o local, né, que você pré-determinou que você quer multiplicar. A solução tampão é nada mais a solução que vai fazer com que tenha as condições ideais, né, para que haja a ação, né, da DNA polimerase, como mantendo o pH e todas essas questões. O cofator enzimático, para que ocorra a ativação, né, e o funcionamento da enzima corretamente.
o DNTP, que são os ácidos nucleicos, né, que são adenina, guanina, timina e citosina, que a enzima vai vir da nova fita, e então é necessário que tenha esses nucleotídeos, né, esses ácidos nucleicos na solução para que sejam acrescentados na fita, e a enzima, né, que é que é o mais importante, né? Os outros também são necessários, mas a enzima é o mais importante, que vai pegar e vai fazer a polimerização e a duplicação daquela sequência, daquela região. Então, pensando nisso, coloca tudo dentro de um tubo, né, ou de uma placa, dependendo do que você estiver utilizando, e colocando as condições ideais. Aqui tem um exemplo de uma reação, né, das condições ideais para uma reação. Essas condições variam de acordo com a sua enzima, variam de acordo com o prime que você estiver utilizando, e também de acordo com o equipamento que você está utilizando. Então, no caso aqui, e essa etapa são divididas em algumas partes, como um processo inicial, né, de ativação da enzima, que requer uma determinada temperatura, isso vai variar de acordo com a enzima. A DNA polimerase tem algumas variações, né, da enzima, em relação à eficiência, à qualidade da enzima. Então, isso aqui varia de enzima para enzima. A desnaturação da fita, que é onde vai ocorrer a abertura, né, dessa fita para poder fazer a ligação dos primes e fazer a extensão da nova fita. Então, alteração da temperatura para ocorrer o anelamento dos primers, e seguido pela extensão da fita, que está sendo amplificada, e o processo de finalização, né? Então, esse processo é dividido em algumas etapas. Então, essa parte inicial é feita apenas uma vez, seguida por a segunda parte, igual aqui tem um exemplo. Essa segunda parte, ela é onde que ocorre, de fato, a multiplicação, né, dos fragmentos, que é repetida de 35 a 40 vezes. Então, você vai ter várias regiões que você tá trabalhando. Em relação a essa quantidade de vezes, isso aqui é uma média, né, padrão, mas depende muito de qual que é o seu objetivo, né? Se você pretende obter muitas cópias, então quanto mais você colocar, vezes você colocar, maior vai ser a quantidade de cópias. Porém, será necessário fazer ajuste na quantidade dos elementos, né, que vai ser montado a solução, para que ocorre um saturamento, né, tanto da quantidade de prime, de enzimas, a solução de DNA. Então, tudo tem que ser ajustado de acordo com a quantidade que você vai colocar, vezes que você vai colocar. E a finalização, né, que é um processo de só após a multiplicação, né, a ação da DNA polimerase, ocorre um processo de finalização para não ocorra a degradação e finalizar completamente a extensão da fita. Então, após isso repetida várias vezes, né, esse é um processo exponencial. Então, a partir do seu DNA, né, template lá, você tem a multiplicação, a duplicação, depois 4 vezes, e por aí vai, até você ter, no final, depois de 35 ciclos, 40 ciclos, tem milhões de cópias Então, isso é uma maneira Então, a PCR veio para facilitar, né, que em vez de você utilizar, né, primeiramente, assim, para amplificar uma parte específica em grande quantidade, assim, não tinha antes, né, da PCR, não era possível. Então, a PCR veio para facilitar, e depois do surgimento da PCR, que fez com que você
escolhesse qualquer parte, né, do DNA para poder, do DNA ou de um RNA, né, para poder amplificar, facilitou muito para o avanço do estudo em várias outras técnicas, principalmente na área de clonagem, parte de transformação, isso foi muito favorável. Então, mas para entender um pouco desse processo, a gente vai voltar um pouco, né, e ver um pouco da história do início de que, né, para poder chegar nessa técnica. Então, não tem como iniciar sem falar do que aconteceu em 1953, que foi a descoberta da estrutura do DNA, né? No que foi iniciada pela Rosalind Franklin, que ela descobriu através de raio-x, né, a dupla hélice, né, do DNA. Então, foi aqui que deu início, né, a descoberta da estrutura, de como é feita, como é a conformação da molécula de DNA. Dela, Watson e Crick, eles fizeram um esboço, né, de como seria a molécula de DNA e do que fez posteriormente, em 1962, os dois ganharam o prêmio Nobel, que de certa forma gera uma polêmica, né, que não acrescentaram a Rosalind Franklin, que foi praticamente a principal responsável por chegar nesse resultado, né? Mas injustiça tem, mas vai acabando com o tempo, espero. Mas é isso. Então, graças à descoberta, né, da conformação da fita, da dupla fita, né, de DNA, foi possível aprofundar mais os estudos em relação ao código genético, né? Então, aí que deu, a partir ao avanço no estudo em relação a entender mais as respostas genéticas e ao desenvolvimento de várias outras técnicas hoje presentes na biologia molecular. Então, em relação à PCR, mais tarde, em 1971, a técnica foi proposta por Kepler e propuseram a técnica, porém eles tiveram algumas limitações que foram em relação aos primes e em relação à degradação da DNA polimerase. Igual eu falei, né, antes, que o princípio da técnica é basicamente imitar o processo de replicação da molécula de DNA. Porém, a temperatura da DNA polimerase normal, né, na maioria dos organismos, ela não tolera uma alta temperatura que é necessária para que ocorra a desnaturação da fita, né, a abertura da DNA polimerase venha, acople na fita através da identificação dos primes e faça a polimerização da fita. Então, devido a essa limitação, não foi possível, eles não conseguiram, né, avançar em relação à técnica, né, a ideia proposta por eles. Então, ficou nesse impasse, né, teria que fazer uma reação completa com uma enzima só, isso não era possível. Então, o que era feito era você fazia aquelas etapas separadas, né? E aí você teria que mudar a enzima, porque cada vez que alterava e aumentava muito a temperatura, a enzima não suportava e era degradada. Então era um processo, né, que era você colocava a enzima com a temperatura e você mudava a temperatura, aí tinha que mudar a enzima de novo e a enzima degradar. Então isso aí limitava muito a questão da técnica. E então, posteriormente, Carey Miller, né, que foi o que levou o nome, né, da técnica, da invenção da PCR, em 1980, e
se dedicou, né, na empresa que ele trabalhava, se dedicou a desenvolver e ao avanço, né, da técnica de PCR. Então, foi aí que ele, utilizando a DNA polimerase de bactéria termos aquáticos, que é descoberta no parque, no parque, né, aqui nos Estados Unidos, no Colorado, que essas bactérias elas conseguem sobreviver e multiplicar em altíssimas temperaturas, né? Então, observando esse detalhe, DNA polimerase dessas bactérias, foi possível a montar, né, fazer a reação e fazer com que tudo funcione perfeitamente, sem que ocorra degradação, né, atingindo os altos níveis de temperatura necessárias para ocorrer a desnaturação da fita, né, e fazer todas as alterações necessárias durante a reação para que ocorra a multiplicação dos fragmentos. Então, foi a partir daqui que a PCR evoluiu, né? Então, foi possível a ter maiores avanços em relação à técnica. Então, o que mudou, né, até hoje, com a técnica, então, isso aqui é um esboço, né, um desenho de como eram os primeiros termocicladores. Então, aqui era praticamente era banho-marias, né? Então, você colocava, como eu mostrei lá anteriormente, você precisa aplicar diferentes temperaturas para que ocorra a reação. Então, antigamente você preparava, né, sua amostra com tubos, e você tinha um banho-maria com a temperatura X, né, 90 temperatura aqui de anelamento, temperatura de extensão. Então, você colocava, esperava, cronometrava, mudava para a próxima temperatura, para ocorrer o anelamento dos primes, e depois, em seguida, mudava para a próxima temperatura para ocorrer a extensão. Então, isso tudo cronometrado, e isso repetido várias vezes, né, de 35 a 40 vezes. Então, dá para se ter uma ideia de quanto era demorado fazer, mais no início, né, quanto era demorado fazer uma reação, né, para poder ter a multiplicação dos seus fragmentos. Então, mas assim, né, como tudo começa, né, as coisas evoluem, né? Então até com desenvolver em 1987, desenvolveu o primeiro termociclador, que então era capaz de colocar aqui, as amostras eram colocadas, eram programadas as diferentes condições ideais para que ocorra a PCR, e então não precisava todo esse processo trabalhoso, então era só aguardar que terminasse, né? Então, que possibilitou dar mais um tempinho, né? Tipo, um descanso, né? Para quem estava desenvolvendo a técnica. Porém, assim que desenvolveu o novo termociclador, esse processo continuou sendo utilizado por um bom tempo, porque, assim como todas as outras técnicas, né, os primeiros equipamentos que são desenvolvidos são muito caros, né? Então, nem todos os laboratórios tinham condições de comprar os termocicladores. E aí, com o tempo, foi ocorrendo a evolução, né, desses termocicladores, e hoje a gente tem uma infinidade aí no mercado, né, de várias marcas, de vários modelos, né? Então, esse termociclador aqui, eu não sei para quem trabalha no laboratório, mas isso aqui é bem clássico, né? Todo lugar que vai tem. Eu lembro que aí na UFLA, onde eu estava no laboratório, tem desse termociclador. Quando eu cheguei no Canadá, tem desse termociclador. Aqui onde eu estou, tem desse termociclador. Ele é meio que o padrão aí dos termocicladores mais antigos, né? Mas então aí veio evoluindo, né? Então tem termocicladores agora com a tela touchscreen, então tem
diversos tipos. Então, tem aqui termocicladores que você pode colocar várias placas, né, ao mesmo tempo. E a evolução também dos termocicladores em relação a PCR em tempo real, né? Porque tem os termocicladores para PCR, que eu vou dar mais detalhe para frente, né? Que são as variações delas, para PCR convencional e foi necessário também, após a invenção, né, da técnica de PCR em tempo real, um avanço também de como os termocicladores seriam, né? A maneira como proporcionava os resultados e em relação à precisão também deles. Então, bom, né? Aí com isso também o avanço com o desenvolvimento da PCR, né? Ocorreu um avanço, né, no estudo do código genético, como eu disse. Então foi possível entender as informações contidas dentro da molécula de DNA a partir do momento que você teria, né, mais liberdade de poder estudar regiões específicas, né? Então, você não precisa, mais para frente veio também o sequenciamento do DNA, né? Foi uma outra parte crucial, né, para que ocorra um avanço, né, no estudo do código genético, mas antes mesmo do sequenciamento do DNA era possível porque você não precisa necessariamente conhecer, né, a região específica do DNA para poder amplificar, né? DNA, você pode fragmentar essa molécula usando enzimas de restrições, que é o que utilizava anterior, né, ao uso da PCR. Então, era utilizado enzimas de restrições para fragmentar partes do DNA, e também você pode usar primers inespecializados que você amplifica uma parte do DNA e ele vai amplificando de forma contínua até atingir um tamanho X. Então, a parte mudou muito, né? Foi um grande avanço para a parte do estudo do código genético. Então, e além disso, né, o grande avanço foi, além da ciência, também foi para a parte da indústria, né, que é a parte de análise, né, de diagnóstico. Então, vários processos são também desenvolvidos pela indústria, né, na parte de mente, né, que você tem que fazer, identificar regiões, material transgênico, tudo. Então, ajudou muito a PCR. Foi uma grande evolução.